Olá amigos da Novo Tempo Portugal e também todos aqueles que nos escutam através da frequência radiofónica da Rádio Clube de Sintra. Sejam bem-vindos a mais um programa A Bíblia Aberta. Como já sabem, a Bíblia Aberta é um programa que se debruça durante um trimestre sobre um só tema bíblico. Como já sabem também, estamos a estudar o livro de Gênesis, o livro que nos diz como tudo começou. E para não variar, temos também um novo convidado para nos ajudar com o estudo desta semana. Desta vez é a nossa amiga Eunice. Eunice, muito obrigado por teres aceito o convite de nos vires aqui para nos ajudar a estudar então melhor sobre este tema de Gênesis, muito especificamente o tema que nos fala sobre Caim e o seu legado. A primeira coisa que eu te quero perguntar é se nos podes, em algum tempo, não muito, fazer um resumo do estudo que temos para esta semana. Certo. Antes de mais, quero cumprimentar-te e agradecer o convite também. É sempre um gosto estar e estudarmos a Palavra de Deus e aprofundarmos estes temas. Como bem disseste, vamos estudar o livro de Gênesis e o estudo que vamos aprofundar hoje ronda à volta do capítulo 4 de Gênesis. Vimos, só para enquadrar um bocadinho, vimos na sequência da criação de Deus. Exatamente. Da queda de Adão e Eva, e logo a seguir é o passo seguinte que aparece no relato bíblico, é precisamente a história de Caim e Abel e a desgraça que ali aconteceu. É um capítulo curioso que anda à volta de nascimento e morte, dois polos opostos da vida, não é? O início e o fim. E basicamente fala-nos, eu acho que resumindo, se calhar fala-nos muito sobre a escolha e a importância das nossas escolhas. Exatamente, e obrigado por teres dito isso, porque eu estava a pensar, quando estava a estudar este tema, o que eu achei mais importante neste tema era o facto de que, logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis, e principalmente neste capítulo 4 que vamos estudar agora, ele mostra-nos já logo no início da Bíblia aquilo que nós somos como seres humanos, as nossas falhas, as nossas dificuldades e a nossa própria natureza pecaminosa. Se nós repararmos, estudamos ainda em programas passados, que vimos a queda e logo após a queda Deus a mostrar e a dizer quais seriam as consequências dessa queda. E pouco tempo depois vemos Caim também em consequência da introdução, em consequência do pecado, vemos de facto o que é que o pecado traz e as consequências desse mesmo pecado. E temos aqui, de facto, neste capítulo 4, a história de dois irmãos que é um acontecimento trágico e nós podemos analisar aqui, antes de chegarmos à efetividade do que aconteceu. Exatamente. Vamos analisar aqui um bocadinho quem é Caim, quem é Abel e quem é Caim. Portanto, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Caim, o filho primogênito, o primeiro filho. E vemos que, se nós formos ver o que é que nos diz no capítulo 3, não é? Após a queda, Deus deu logo a sentença do que iria acontecer, mas deixou logo uma promessa. A promessa de que viria, da descendência de Eva, que viria alguém que iria combater e ser superior e iria aniquilar o inimigo, que na altura era a serpente, não é? E esta promessa de um descendente que derrotaria o inimigo veio logo após a queda, foi logo dada a Adão e Eva, e no caso, Eva ficou logo, e Adão também com certeza, com a ideia de que essa promessa se iria cumprir no imediato. E então
o capítulo 4 começa com o versículo 1 que diz que habitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. E então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Quando Eva concebe o primeiro filho, que é Caim, ela tinha na sua mente presente que este filho seria o descendente que Deus tinha prometido que viria em salvação e para resgatar do pecado. E Eva, quando concebeu, ela lembrou-se desta profecia, com certeza, e achava que Caim era esse Salvador. Caim ocupa aqui um lugar neste relato do capítulo 4 de Gênesis, um lugar preponderante. A maior parte da história gira à volta de Caim. Caim, se nós formos ver a origem hebraica do nome Caim, que significa adquirir, significa posse, significa algo que é poderoso, algo que é precioso. E como primeiro filho, presumo, e tudo indica que de facto as atenções e a esperança de Adão e Eva eram de que todas as esperanças repousavam naquele filho. Então, para Adão e Eva, Caim, tudo apontava para um desfecho completamente diferente do que aquele que acabámos por ter. Sim. O significado do nome e o facto de ele ter sido logo o primeiro intérprete, aliás, a seguir à promessa, a aparecer a seguir à promessa que Deus disse que viria alguém então para os livrar daquela situação. Mas não foi nada disso que aconteceu. Não. Mas começamos já, e desculpa interromper-te, não só não foi nada disso que aconteceu, a expectativa de Adão e Eva, mas as próprias ações de Caim também revelavam algo completamente contrário a isso. Correto. Se nós formos ainda só aqui analisar e ver, em contraposição com Caim temos Abel, que é o segundo filho, não é? Abel significa, o nome Abel significa vapor, ou algo que é falta de substância, uma coisa passageira. O que nós sabemos da importância que a atribuição dos nomes tinham, não é? E, portanto, aqui denotamos que a esperança estava toda em Caim e que Abel teria o seu espaço, mas não tinha a mesma importância que Caim. E, portanto, nós vemos aqui que estes dois irmãos tinham características, e para além dos nomes, eles tinham outras características que os diferenciavam um do outro. Nomeadamente, nas suas atividades, nas suas profissões, digamos assim. E para entrarmos um bocadinho na concretização do que levou depois à revolta de Caim e a tudo aquilo que aconteceu posteriormente. Caim era um lavrador da terra, cuidava da terra com o seu esforço para retirar dele os alimentos, e Abel era pastor de ovelhas. Ou seja, Abel cuidava daquilo que lhe era colocado nas mãos para cuidar, não é? O seu rebanho. Ao passo que Caim tinha mesmo que colocar a mão na massa, digamos Caim assim. tinha que trabalhar, tinha que se esforçar para recolher o fruto da terra. Abel tinha que tratar, tinha que cuidar. E logo aqui nós podemos ver que eles tinham características de personalidade diferentes um do outro, não é? Abel era um cuidador, Caim era um trabalhador esforçado para recolher o fruto do seu trabalho e o seu sustento. E, portanto, nós vemos que, entrando um bocadinho mais um bocadinho mais no texto, a dada altura, nós vemos que, no versículo 3, até podemos ler, diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou.
a forma de que Adão, Eva e depois também, não é, Caim e Abel tinham de demonstrar a sua devoção e a sua adoração a Deus, a adoração ao Senhor, era através também de ofertas. Havia 2 tipos de ofertas que eles deveriam fazer. Uma delas era o sacrifício do animal, não é? Do primogênito, das primícias do seu rebanho e da gordura deste, ou seja, o melhor que eles tinham para ser sacrificado como reconhecimento de que sem o sangue, sem o derramamento do sangue, não havia purificação do pecado. Então eles ofertavam o animal e o seu sangue vertido no altar como reconhecimento de que através do sangue é que receberiam perdão. E depois tinham também uma oferta de gratidão, de reconhecimento a Deus por aquilo que Deus lhes concedia para seu sustento. Tinham então uma oferta de ação de graças, que no caso seriam as primícias de tudo o resto que tinham. E portanto aqui Caim, como vemos nos versículos que acabamos de ler, Caim decide ofertar uma parte, decidiu trazer as primícias da terra, que era o que ele tinha do que lhe dava o seu trabalho, mas não trouxe a oferta de sacrifício. E neste ponto, Caim demonstra uma adoração deficitária, uma falsa adoração, porque quis adorar sobre os seus próprios parâmetros daquilo que ele achava que era o correto e não segundo a vontade e a lei de Deus. E vemos que Deus agradou-se de Abel e não se agradou de Caim. E logo a seguir a termos lido esta frase, que no versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Não se agradou, Deus não se agradou, porque não estava de acordo com a vontade dele e com aquilo que ele tinha instituído como certo e como correto. E depois a continuidade, no final do versículo 5, diz-se: irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. O que nós vimos aqui é que Caim negligenciou a adoração a Deus, num ato de desobediência clara e aberta, em contraste com o comportamento e a atitude do seu irmão, que ofertou, fez as suas ofertas segundo a vontade de Deus. É certo que estes eram meros símbolos, não é? A imolação do cordeiro e o sangue vertido, eram mesmo as ofertas das primícias, da ação de graças, eram meros símbolos, eram imagens que apontavam para que Deus proveu para o pecador não apenas o sustento físico, não é? Mas também a redenção e a redenção do pecado. E ao menosprezar estes atos simbólicos, automaticamente Caim demonstrava que a vontade de Deus não era assim tão importante para ele. Exatamente, porque apesar de serem apenas e só à partida símbolos, isto demonstrava uma aceitação não só daquilo que Deus queria, mas também uma aceitação da sua própria condição perante Deus. Sim, é isso mesmo. Quando nós vemos aqui que Caim irou-se, descaiu-lhe o semblante, quando percebeu que Deus não se tinha agradado da oferta que Caim lhe tinha feito.
o que nós vemos aqui é alguém que do alto da sua importância, que provavelmente ele tinha percebido que era assim tão importante, porque provavelmente terá sido um bocadinho essa a educação, não é? De início a expectativa era tão alta em relação a Caim, que este orgulho e esta vontade própria de fazer aquilo que ele achava que era o correto do alto da sua sabedoria, esta exaltação própria, ele achou-se no direito de pôr em causa a vontade de Deus e a sua justiça. E quando Deus vem e não se alegra das suas ofertas, Caim, como é que diz-nos o título? O texto, irou-se fortemente, irou-se sobremaneira. E ele achou-se no direito de questionar a justiça e a sabedoria de Deus. E Caim não só ira-se contra Deus, mas depois ele personifica essa ira e acaba por atribuir a essa ira um acontecimento que é horrível e que marca muito a história da humanidade desde aquela altura até agora. Sim. O texto bíblico diz-nos que ele irou-se contra Deus e contra o seu irmão também. E nós vemos aqui dois traços de personalidade muito específicos e que não são novidade quando estamos a falar do pecado. Nós vemos aqui o orgulho, porque ele ficou irado porque a sua oferta não foi aceita, o seu orgulho foi ferido. Exatamente. E ele sentiu-se ferido. Eu que sou o primogénito, que todas as esperanças recaíam sobre mim, então, mas afinal não fui aceito, porquê? Mas o irmão foi. Exatamente. E então aqui vemos um segundo traço, que é o ciúme. E nós vemos, e quando nós falamos de orgulho e ciúme, alguém que quer estar na posição do outro e que se acha que tem superioridade em relação ao outro, não são características que nos são desconhecidas quando falamos do pecado. Exatamente, não é? ainda há poucas semanas falámos sobre isso. Exatamente. Portanto, são características que nós vemos no próprio Lúcifer, a quando da queda, a quando da revolta no céu e na introdução do pecado no céu. E então Caim comete um crime que não só para nós hoje em dia é um crime hediondo, mas foi o primeiro crime que o ser humano cometeu nesta terra. E é curioso que, obviamente, Deus já sabia o que iria acontecer, não é? E antes que Caim pudesse executar aquilo que já estava no seu pensamento e no seu coração, Deus vai junto a Caim e interpela-o antes mesmo dele cometer esse crime. Porque Deus, quando viu que Caim, que lhe descaiu o semblante e que ele se irou, então disse, na sequência, verso 6, então lhe disse o Senhor, porque andas irado e porque descaiu o teu semblante. Deus sabia perfeitamente os motivos. Porque é que Deus faz esta questão aqui a Caim? Deus quer levar Caim a refletir. Tal como já tinha feito com os seus pais no Éden. Deus dá-lhe ali um período de tempo antes que ele pudesse executar aquilo que já ia no seu coração. Deus dá-lhe quase como se nós estivéssemos aqui no tempo, o período da graça, não é? O tempo que nós temos para escolher. Exatamente. Antes da sentença final. E Deus vai e interpela Caim e pergunta-lhe porquê é que estás irado e porquê é que estás... Então, Deus, na sequência disso, ainda lhe faz um apelo, porque diz-lhe porque é que estás irado, não é? Porque se descaiu o teu semblante, se procedes bem, não é certo que serás aceite, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Deus, na sua infinita misericórdia, faz-lhe um último apelo e diz-lhe, só depende de ti. Se tu fizeres as coisas corretamente, porque é que não há de ser aceite a tua oferta?
Agora, se não fizeres corretamente, obviamente que o pecado vai estar à tua porta. Mas este apelo de Deus já não... Já caiu em saco roto, Já porque logo caiu. a seguir Caim comete o primeiro homicídio. Exatamente. Caim leva o seu irmão ao campo e não sabemos, o relato bíblico não nos faz Detalhe o de detalhe. tudo, de toda a Provavelmente ação. eles conversaram, discutiram, não sabemos, não é? Mas efetivamente Caim mata o seu irmão num ato de ira, nem podemos dizer que foi por vingança, porque não havia injustiça nenhuma. É quase incompreensível que isto tenha... Mas quando o pecado é alimentado no coração do ser humano, só pode piorar. E então leva a este crime. Caim mata efetivamente o seu irmão e logo depois Deus entra novamente na cena do relato que aqui está, para ir ter com Caim e perguntar-lhe o que fizeste. Se nós formos ver, estamos no 4º capítulo do livro de Gênesis, e estas perguntas que Deus faz, perguntas cirúrgicas que Deus faz aqui a Caim, como tu dizias há bocadinho, faz-nos lembrar um bocadinho as perguntas que Deus fez ao próprio Adão e Eva a quando da sua queda. Mas aqui com uma nuance diferente, porque quando Deus pergunta o que fizeste, quando perguntou o que fizeste a Adão, a quando da queda, Adão, no mesmo instante, reconheceu o seu pecado. A resposta de Caim aqui é quase provocatória, é quase um escalar para o patamar seguinte do seu orgulho e da sua prepotência, mesmo na presença de Deus. Quando Deus lhe pergunta o que fizeste, ou onde está o teu irmão, antes de o que fizeste, onde está o teu irmão, ele respondeu-lhe, eu não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? É quase como se ele ainda tivesse aumentado o nível de arrogância e de desafio até ao próprio Deus. Sim. E aqui temos o escalar. E perante esta postura de Caim, Deus pergunta-lhe o que fizeste. Porque disse-lhe logo de seguida, não é? Que o sangue vertido do seu irmão, de Abel, clamava da terra, e a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim, diz Deus a Caim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Mas mesmo assim, e apesar de tudo isto, apesar do crime horrendo que Caim cometeu sobre o seu irmão, apesar do desafio constante que ele fazia a Deus, ele desafiava Deus, ele é quase como que se gozasse com Deus, porque ele sabia mais do que ninguém que Deus sabia tudo, que sabia exatamente aquilo que tinha acontecido. Apesar disso tudo, Deus continuou a mostrar o incrível amor que tem por cada um de nós, e teve naquele momento com Caim, porque ainda conseguiu protegê-lo de um fim que, se calhar, um ser humano diria que não queria que aquele ser humano tivesse o mesmo fim ou a mesma proteção divina que acabou por ter. É impressionante como o amor de Deus e a misericórdia dele para cada um de nós é quase incompreensível aos nossos olhos. Depois de Deus lhe dizer que ele, a partir daquele momento, o trabalho, o solo, a terra que ele iria trabalhar, nunca mais lhe daria a força, nunca mais lhe daria o fruto com a força que ele conhecia. Portanto, ele que era um lavrador, nunca mais iria recolher da terra com a mesma pujança que tinha recolhido até então. E depois disso, Deus disse-lhe que ele ia ser um fugitivo, a expressão até em Gênesis 4:12 diz que ele seria um fugitivo, um errante pela terra, um vagabundo. Mas mesmo assim, ainda protegido por Deus. E Caim, depois quando Deus lhe diz qual será a maldição dele, ele percebeu
que longe da presença, que queria ter que estar longe da presença de Deus, porque não tinha sido essa a escolha dele, e que longe da presença de Deus a única coisa que o esperava era a morte. E mesmo nesse ponto, Deus aí diz-lhe que deu-lhe essa tal proteção e disse-lhe: qualquer um que se cruzar contigo não te matará, estarás protegido, apesar de todas essas consequências, a morte não seria uma delas. Ele não sofreria aquilo que fez ao seu irmão, não sofreria na pele. Eunice, para concluir, e até com a ideia de uma aplicação prática no nosso dia-a-dia e na nossa vivência, nós vemos aqui que a ação de Caim, com a oferta que ele deu a Deus, é quase como, e depois com o desafio que ele faz a Deus, quando diz que não sou seria eu porventura guardador do meu irmão, não sei onde está, é quase como se isso fosse um espelho para a nossa adoração atual. O que nós fazemos é, tentamos adaptar sempre a nossa adoração a Deus à nossa própria necessidade e à nossa própria vontade. Como é que nós podemos aplicar aquilo que nós estudamos esta semana à nossa vida diária, à nossa relação com Cristo? Olha, eu diria que um dos primeiros, talvez 2 ou 3 aspectos simples que tiramos de conclusão daquilo que falamos nestes minutos que aqui estivemos. Eu diria que o primeiro é que o maior perigo que cada um de nós pode correr é o afastamento de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de ter uma relação próxima com Ele, negligenciamos aquilo que Deus nos diz para fazer e corremos o risco de alimentar em nós, quando nos afastamos de Deus, implicitamente está o sentimento de autossuficiência. Porque se nós não precisamos de Deus, somos autossuficientes, não precisamos de um Salvador. Quer dizer que podemos fazer as coisas por nós próprios e que não precisamos, que os nossos esforços podem levar-nos à salvação. O mesmo pensamento que Caim teve, o esforço do seu trabalho, para ele, na sua maneira distorcida de ver a adoração, ele achava que era o esforço do seu trabalho que era suficiente para ir à presença de Deus e para exercer essa adoração. A soberba afasta-nos de Deus. A autossuficiência afasta-nos de Deus. E depois, um último ponto, que um bocadinho para fechar o ciclo daquilo que dissemos na introdução, que as nossas escolhas, as nossas ações, todas elas têm consequências. Abel e Caim tiveram as mesmas oportunidades dadas por Deus, tiveram a mesma base, partiram da mesma meta, do mesmo ponto de partida, foi igual para os dois. E o ponto de chegada também poderia ter sido igual para os dois. O que diferiu foram as escolhas de cada um. E obedeceu e seguiu a vontade de Deus e esteve sob a alçada de Deus, e o outro não. Ok. Eunice, muito obrigado por nos teres ajudado a entender mais sobre estes personagens que vieram logo a seguir a Adão e Eva e também a vermos o impacto que que as nossas atitudes podem ter em relação àquilo que Deus nos pede e àquilo que Deus espera de nós. Assim, amigo da TV Novo Tempo Portugal e da Rádio Clube de Sintra, marcamos encontro para a próxima semana para mais um episódio da Bíblia Aberta. Obrigado e até para a semana.
tornar real. O meu coração vibra constantemente. Eu quero ser útil para Deus, mas existem pessoas melhores que eu, porque Deus me escolheu. Gigantes existem, mas o meu Senhor é maior. Maior que a minha fraqueza, maior que o meu pesar. Ele sabe das lutas que enfrento e sonhos que tenho em mim, porque sou importante para Deus e para Ele nada é impossível. Nada, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Gigantes existem, mas o meu Senhor é maior. Maior que a minha fraqueza, maior que o meu pesar. Ele sabe das lutas que enfrento e os sonhos que tenho em mim, porque sou importante para Deus e para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada O universo é de fato inteligível, mas quanto mais o estudamos, mais complexo e enigmático se revela. Nós, seres humanos, vivemos dentro de determinados limites. Quanto mais nos aproximamos do horizonte, mais descobrimos que a superfície não é plana. Por isso, os cientistas precisam constantemente buscar novas lógicas e questionar o já estabelecido. Afinal, e se, como bem escreveu Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia?
A ciência faz um trabalho excelente em descobrir e explicar fenômenos naturais. Sem se darem por satisfeitos com a mera descrição, os cientistas se esforçam por compreender a estrutura subjacente, as leis fundamentais da natureza que determinam esses fenômenos. Nas últimas décadas, inúmeros esforços e recursos têm sido investidos para encontrar uma teoria final da física. Essas tentativas se conhecem como teoria da grande unificação ou teoria de tudo e incluem propostas como a gravidade quântica de laços, a teoria de cordas e a teoria M. A busca de uma teoria unificada é tão profunda que muitos de seus investigadores acabam utilizando a linguagem teológica em sua descrição. Alguns a chamam de a busca do santo graal da ciência. No final do século XIX, os físicos fizeram uma reunião na Europa para fechar o grande livro da física. Tudo havia sido resolvido, explicado, quantificado, medido e tudo. Faltavam 2 problemas só. O primeiro problema era a questão da radiação do corpo negro. Imagina um forno de uma usina siderúrgica, tem aquele forno, aquele buraquinho onde você coloca as coisas lá e lá dentro está quente. Era explicar a luz que saía daquele buraquinho. Parece simples, mas ninguém conseguia explicar aquilo. O outro problema era o efeito fotoelétrico. O efeito elétrico das células fotoelétricas que aquecem a nossa água, geram energia elétrica. Também ninguém conseguia explicar isso aí. O primeiro problema foi resolvido por Planck, que propôs o início do que se tornou a mecânica quântica. Tá? A física que explica tudo que é pequeno, abaixo do tamanho do átomo. O segundo foi explicado por Einstein. E tanto que Einstein não ganhou o prêmio Nobel pela sua teoria da relatividade mais famosa, mas por conta de explicar o efeito fotoelétrico. A solução desses 2 problemas deram origem a 2 áreas da física que vieram para destruir todas as certezas que existiam anteriormente. Uma delas é a mecânica quântica, que trata de tudo que é pequeno, em escala atômica subatômica, e a relatividade, que trata do que é tudo grande, extremamente massivo, gigantesco, distante e rápido. Esses 2 mundos são 2 mundos completamente malucos, para falar em português bem claro. Tá? Por quê? Porque eles fogem à nossa concepção cotidiana. Existe no universo 4 forças subjacentes a tudo. A gravidade, descrita pela teoria da relatividade de Einstein. A força nuclear forte, que mantém o núcleo do átomo unido. A força nuclear fraca, responsável pela desintegração radioativa. E o eletromagnetismo, que, entre outras coisas, é responsável pela atração entre os átomos. O sonho de Einstein era unir todas essas forças em uma única teoria que poderia explicar o universo em todos os níveis. Porém, embora tenha dedicado os últimos 20 anos de sua vida a esse projeto, não conseguiu decifrar essa equação. E durante décadas, todas as iniciativas de colocar a força da gravidade na mesma teoria que a mecânica quântica foram frustradas. Parecia que essas 2 partes da matemática simplesmente não conseguiriam se conciliar. A la gente le gustaría poder explicar todos los fenómenos del universo con una sola física. Nos gustaría decir, tenemos una teoría de todo. Pero para que hubiera una teoría de esta naturaleza teníamos que incorporar por lo menos lo que ya sabemos. Nosotros sabemos que existe una fuerza que es gravitacional y sabemos que existen fuerzas nucleares, fuerzas electromagnéticas. La física debería estar en condiciones de poner todo junto en una gran teoría.
pero no hemos sido capaces de incorporar la gravitación, que para nosotros es la fuerza más conocida, con las otras fuerzas, en una gran teoría unificada. Y la gente trata desesperadamente de hacerlo desde hace mucho tiempo, sin lograrlo. La gravitação se nos escapa. Assim como os físicos no final do século XIX quiseram fechar o livro da física, hoje existe um santo graal na física, que seria a teoria unificadora. Uma teoria que pudesse explicar as 4 forças fundamentais como se fosse uma única. Tá? Força fraca e eletromagnética já foi possível fazer isso. A interação da força nuclear com a eletrofraca é possível já escrevê-las como se fossem uma só, em determinadas circunstâncias e tudo. O grande problema é a gravitação, porque intrinsecamente ela é diferente das outras. Apesar dos grandes avanços que têm sido alcançados na compreensão do universo, ainda existem alguns aspectos do cosmos que não serão completamente compreendidos até ser encontrada uma única teoria. E em nenhum lugar isso parece ser mais evidente do que nas profundezas de um buraco negro. Se tentarmos descobrir o que ocorre no seu interior, onde uma estrela é reduzida a um ponto minúsculo, usamos a relatividade porque a estrela é incrivelmente pesada? Ou a mecânica quântica por ser incrivelmente pequena? Uma vez que o centro do buraco negro é tão pequeno quanto pesado, necessitamos usar as 2 teorias ao mesmo tempo. E quando tentamos juntar essas teorias, simplesmente não há sentido. One of the big problems that we have in physics right now is that we have 2 very successful theories. We have general relativity, which describes how gravity behaves and gives us a very accurate picture of gravity and black holes and things like that. And then we also have quantum theory. And quantum theory describes very small things like atoms and particles. And both of these theories are very successful in their own realms, but we don't know how to make them fit together. And so quantum gravity is an attempt to do that. So people today are working very hard to try to figure out what would a quantum theory of gravity look like? How do you bridge the gap between the world of the very small and the theories that describe gravity very well? And so one of the properties of quantum theory, its main defining feature, is that quantities that on big scales can have any value have only certain discrete values in quantum mechanics. That's the whole nature of quantum, is that you can be here or you can be here, but you can't be in the middle. The most famous example is the atom. If you look at the electrons that orbit an atom, those electrons can only have specific energies. They can be at one energy level or another, but they can't have energies in between. That's the quantum nature of quantum mechanics. And so if we were to do the same thing with general relativity, if we were to make a quantum theory of gravity, well, relativity is all about the curvature of space. It's what space looks like. So a quantum theory of gravity would say that space itself has to be quantized. You can have a smallest amount of area, but no smaller. And you can have a smallest length, but no smaller. And how would you put all of that together to make the space that we observe? Ese problema lleva a los teóricos de la física a buscar teorías nuevas y formas nuevas de mirar el problema. La teoría de cuerdas es una de esas formas. Até pouco mais de 20 anos atrás, os cientistas entendiam as partículas como pontos, pequenos pontos. Mas o que a teoria de cordas propõe é que as partículas não são pontos, são minúsculas cordas vibrando. Cordas tão pequenas que, se um átomo fosse aumentado ao tamanho do nosso sistema solar,
Essa corda seria do tamanho de uma árvore média. O que é surpreendente é que essa vibração é que definiria a partícula. Se vibra de determinada maneira, seria um tipo de partícula. Se vibra de outra, outro tipo. E isso poderia ser a chave para resolver a distância entre o universo uniforme e previsível da relatividade e o espaço instável e caótico do mundo subatômico. Se você pegar uma corda, você pode vibrar a corda com esse movimento. A gente chama isso de primeiro modo vibracional. Você pode vibrar a corda assim. É uma brincadeira de criança. Você pode vibrar uma corda assim. Você tem um segundo modo vibracional. E você pode progredir em diversos modos de vibração. Isso é bem descrito na física clássica, esses modos de vibração de uma corda. O que esses cientistas, esses físicos que formularam a teoria das cordas propuseram é que essas pequenas partículas elas são descritas por essas entidades cordas e cada partícula é diferenciada por um modo diferente de vibração dessa corda. Uma partícula tem um modo, seria a representação desse modo de vibração, outra partícula outro modo, e por aí vai. De uma forma bem simples, isso é teoria de cordas. Ao se aprofundar o conhecimento do mundo subatômico, os cientistas descobriram que cada força fundamental do universo tem uma partícula. Essa partícula é responsável pela interação dessa força. Ao avançar na teoria de cordas, os físicos encontram uma equação que descrevia uma partícula sem massa. Essa descoberta foi mais surpreendente ao entenderem que esta partícula descrevia a gravidade a nível subatômico e por isso foi chamada de graviton. Mas seria esta a chave para unificar a relatividade e o mundo subatômico? E, por outro lado, ao ser uma partícula sem massa, como poderíamos observá-la? Quando você pensa em partícula subatômica, você pensa numa bolinha minúscula. É isso que a gente imagina. Mas, na verdade, essa é uma ideia que serve para a gente pensar e funciona para a gente até trabalhar em física com isso, mas não quer dizer que as partículas sejam realmente bolinhas. A mecânica quântica mostra para a gente que elas se comportam, às vezes, como ondas, espalhadas num espaço muito grande. É uma coisa muito complexa, né? A nossa mente não consegue entender alguma coisa que seja ao mesmo tempo partícula e onda. Mas os sistemas quânticos são essa mistura desses dois conceitos. Talvez a gente não tenha capacidade de entender o que realmente é. Então a gente precisa dos dois conceitos para trabalhar com isso. Cada força tem a sua partícula, cada uma das 4 forças fundamentais tem uma partícula associada a essa interação. E tem as partículas estruturais, né, que são aquelas que vão interagir. Além disso, a gente supõe que exista o graviton, que é a partícula que é responsável pela interação gravitacional. Essa ainda não foi observada, mas ela deve estar associada a essas ondas gravitacionais. Então, com a detecção de ondas gravitacionais, agora confirmada, a busca pelo graviton certamente vai se intensificar. Existe um aspecto intrigante na teoria de cordas. Até agora conhecemos apenas 4 dimensões, 3 delas são espaciais: altura, profundidade e largura. A 4ª é a dimensão temporal. Para que a teoria de cordas possa funcionar, seus cálculos demandam dimensões extras totalmente desconhecidas, matematicamente prováveis. Embora para alguns isso não possa ser observado, já que se tratam de dimensões extremamente pequenas, para outros a ideia de dimensões remotas pode ser mais real do que imaginamos. O certo é que o universo poderia ser mais complexo do que havíamos pressuposto. Nosotros vivimos en un mundo en 3 dimensiones. Nos damos cuenta que tiene 3 dimensiones porque tenemos 2 ojos, nos permite eso medir la distancia y vivimos en 3 dimensiones. No tenemos más dimensiones, aparentemente. Pero hay que darse cuenta cuando nos hace la pregunta que nosotros somos seres
muy pequeños comparados con el universo, pero muy grandes comparados con los átomos. Es posible que existan otras dimensiones, pero esas dimensiones podrían ser muy pequeñas, a escalas muy pequeñas, y no las veríamos. La teoría de cuerdas, por ejemplo, es una teoría que postula la existencia de más dimensiones, pero son dimensiones muy pequeñas, a la cual nosotros no tenemos acceso porque somos muy grandes. Eso no significa que no las podamos descubrir. De alguna manera hemos descubierto cosas muy chiquitas, ¿no es cierto? Hemos visto los electrones, sabemos que existen partículas mucho más pequeñas, los quarks, que forman a su vez partículas que llamamos partículas fundamentales, como los protones, los neutrones, y hemos logrado entender eso, pese a que son muy chiquititas comparadas con nosotros y no podemos verlas directamente. Es posible que existan otras dimensiones. Você pensar que a corda é uma extensão, e essa extensão, se você tem uma corda, você pode ter uma superfície dessa corda. Então só o fato de ter uma superfície da corda já implica em pensamentos a respeito de outras dimensões. Então a teoria de cordas abre, sim, para muitas outras dimensões, além daquelas 3 dimensões espaciais e uma temporal que nós estamos acostumados. Esse é um dos inconvenientes da teoria de cordas, né? Ela funciona se você supõe que o universo tem aí 10 dimensões. Antigamente eles supunham mais dimensões. Então as outras 6 dimensões podem ser explicadas através desse conceito de dimensões compactas. Nessa sala nós temos 3 dimensões que a gente pode observar, além do tempo. Porque o fóton, por exemplo, está viajando aqui dentro dessa sala, colide com as paredes e vem para os nossos olhos e a gente observa esse fóton, essa luz. Em dimensões muito compactas, por causa de uma propriedade quântica que diz que quando o seu sistema é muito pequeno, a energia das partículas, as partículas, como elas não podem, se você não pode localizar a partícula e a velocidade ao mesmo tempo, significa que num espaço muito pequeno, a incerteza na velocidade das partículas é muito grande. Então, sistemas confinados em espaços pequenos têm energia muito grande, porque a velocidade é muito grande. Quando essa dimensão é muito reduzida, essa energia vai ser infinita. Então, não tem energia no universo suficiente para excitar esses estados dessas dimensões muito compactas. E elas são invisíveis para as observações físicas por causa disso. Não tem energia suficiente para você observar uma coisa dessas. Porém, como testar realmente essa teoria se essas pequenas cordas não podem ser observadas? Em física, a gente simplifica muitos cálculos jogando fora aquilo que é muito pequeno. Nunca aquilo que é muito grande. E quando a gente tem que jogar algum infinito fora, é sempre uma coisa preocupante. Uma das vantagens da teoria de cordas é que esses infinitos desaparecem. Então, é um aspecto que muita gente gosta, acho que todos os físicos gostam na teoria de cordas, é isso. Mas ela precisa provar. A teoria de cordas ela consegue juntar numa formulação só vários campos diferentes da física. Mas até agora não apareceu nenhuma indicação, alguma coisa que é prevista por essa teoria e nenhuma outra das teorias que possa ser observada em laboratório. É uma formulação matemática muito engenhosa, muito bonita, mas para se tornar uma teoria física falta alguma comprovação experimental. A física é isso, né? A junção de formulações matemáticas, por vezes muito complexas, mas com observação de fenômenos que são previstos pela teoria. Se uma teoria não consegue prever coisas novas, ela não tem muita utilidade na física. Esse é o desafio da teoria de cordas atualmente. Quando uma teoria ela tem essa harmonia de conceitos e essa elegância de demonstrações, a gente fica com essa sensação de que ela tem que ser útil, porque para explicar a natureza. Porque tem sido assim. A gente tem descoberto que as teorias que descrevem a natureza, elas são bonitas matematicamente e conceitualmente.
E essa teoria de supercordas, ela é bonita e elegante do ponto de vista matemático. Então, muita gente acredita que a natureza é assim. Mas, de novo, não é uma afirmação científica, é uma questão de gosto pessoal, né? Ahora, es una teoría muy compleja matemáticamente que tiene por ahora muy poco asidero en las observaciones. Hay muchos que dicen que es un camino, es un mal camino. Otros dicen no, tenemos que caminar para poder mirar el paisaje, si no, no vamos a verlo nunca. Eso lo hace muy interesante y la gente está tratando, a través de la teoría de cuerdas hoy en día, de hacer lo que las teorías un poquito más antiguas, como la teoría cuántica de campo, no es capaz de hacer. Es un terreno muy especulativo, en el cual algunos de los mejores cerebros que tenemos en física están terriblemente interesados. Y hay una generación de gente muy joven estudiando esto, que seguramente en pocos años van a descobrir cosas muy interesantes. Mas a minha pergunta pessoal que eu faço é o seguinte: será que nós não corremos o mesmo risco de uma nova disrupção, como aconteceu naquela reunião dos físicos no final do século XIX? Quando eles achavam que tinham apenas dois únicos problemas para se resolver, e a solução desses dois problemas descortinou uma física completamente nova, né? Que mostrou que não que a física anterior estava errada, mas que ela não se aplicava a determinadas circunstâncias. A relatividade e a mecânica quântica não dizem que a mecânica de Newton está errada. Elas apenas delimitam aonde a mecânica de Newton é aplicável. Até tal massa, até tal velocidade, até tal tamanho, até tal energia, que é a física que nós conhecemos. Aumentou a energia, a velocidade, você vai para a relatividade. Então, certamente tem mais coisas para a gente descobrir. Quanto falta é muito difícil de dizer, porque a gente não sabe quanto falta ser descoberto. Muitas vezes na física aconteceu de as pessoas acharem que tudo estava explicado, e aí acontece alguma coisa e vem uma revolução científica e se mostra que precisa se reconstruir tudo novamente. Então a gente não sabe nunca quanto falta para ser descoberto. Lo maravilloso de la ciencia es que nunca va a dejar de maravillarnos con cosas nuevas. Mas, de novo, se você propõe uma saída que não tem como você testar se ela é verdadeira ou não, fica complicado você acreditar. É uma questão de fé, não é mais uma questão de ciência. Nosotros no podemos mirar más allá de nuestro universo, por definición. Pero eso no significa que no existan otras cosas. La pregunta es, ¿cómo incorporarlo a la ciencia si no podemos verlo? Y eso es una pregunta muy complicada que tiene connotaciones filosóficas. Sin embargo, la ciencia está atacando el problema, porque para explicar lo que vemos, a veces es necesario postular cosas que no vemos. Mesmo que continuemos encaixando as peças do enigma da natureza, precisamos nos lembrar que estamos trabalhando em apenas um cantinho do universo e que a esperança de encontrar a última peça poderia estar além do nosso alcance. Por maior que possa ser o conhecimento dos cientistas, ao enfrentarmos um majestoso e vasto universo, parece que ele nos revela, ainda que sem querermos, nossas limitações e nossa incapacidade de compreender aquilo que é infinito. Talvez nunca seremos capazes de definir e conhecer totalmente o ilimitado universo. E explicações sobre sua origem podem permanecer aqui como teorias, carentes de comprovação absoluta. Porém, podemos ir mais além do conhecido em busca da verdade, desafiando constantemente as nossas fronteiras e limites, para tentar nos deparar verdadeiramente com a grandiosidade, aquilo que se revela mais do que aos nossos olhos e aos nossos sentidos, o sublime. Podemos continuar crendo no que se espera, mesmo quando não podemos ver. Podemos continuar observando aquilo que é imperceptível aos olhos e crer firmemente que está ali, mesmo que só possamos perceber por um espelho o seu sutil reflexo. Tentando evitar as interferências da atmosfera terrestre
e aguardando o dia em que poderemos ver todo o esplendor do universo, face a face. Isso implica crer que ainda existe muito mais. Existem lugares e aspectos do cosmos que ainda não foram explorados. Desde as grandiosas estrelas e suas imensuráveis distâncias, as imponentes supernovas e as fascinantes nebulosas com suas expressões inigualáveis de cores, até a obscuridade insondável que se evapora ao quente esplendor da luz solar. O universo, desde a mais descomunal galáxia até o mais diminuto quark, desde a constância e equilíbrio do macrocosmo até as probabilidades caóticas do mundo subatômico, parece testemunhar que o nosso pequeno planeta é apenas o início de algo muito mais, muito maior, muito mais profundo. Algo que talvez possamos chegar a compreender algum dia, quando tivermos todas as peças. Mas, até então, continuaremos fazendo perguntas, descobrindo novos aspectos de um universo sofisticado, elegante, surpreendente. E ao encontrarmos as respostas, continuaremos nos surpreendendo, ao contemplar vividamente aspectos que revelam uma tal perfeição que desperta somente admiração e respeito.